Pessoal, vamos falar sobre a situação lá na Ucrânia, o que mudou na linha de frente nas últimas horas, e vamos falar sobre uma atrapalhada monumental dos russos que destruíram um próprio trem. Vamos entender o que aconteceu. Esse é o vídeo do dia 3 de agosto, tá, gente? A gente faz vídeos todos os dias aqui sobre a guerra na Ucrânia, desde o dia 24 de fevereiro, então não vai se confundir com a data. Pois bem, essas notícias foram sugeridas por libertario.pt, Pipipipopó e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar dando uma olhada na frente de batalha. De novo, a gente não viu grandes alterações, mas houve uma tentativa russa de pegar Dementkivka, que é essa cidadezinha aqui, esse vilarejo aqui próximo a Kharkiv, porém não tiveram sucesso em avançar. Houve mais algumas tentativas aqui na região de Izium, de avanço dos russos, sem sucesso também. Onde eles tiveram alguma coisa um pouco mais consistente é aqui em direção a Bakhmut. O pessoal está preocupado com esses avanços russos aqui em direção a Bakhmut. Não é nada que eles tenham conseguido fazer um grande avanço, uma grande coisa, mas como a gente já falou ontem, eles conseguiram alguns quarteirões aqui das cidades aqui que pode gerar algum problema. Eles já estão aqui nos arredores de Bakhmutster. Enfim, estão avançando muito pouco por aqui, mas de qualquer forma é importante manter essa nossa visão nessa região aqui, né? Outro lugar que eles estavam tentando avançar era aqui em Pisk. A gente chegou a falar que eles estavam fazendo um trabalho grande aqui, por quê? Porque a ideia deles, eles sabem que a Divka é muito difícil eles tomarem, eles estão querendo fazer um cerco aqui nessa cidade, mas não estão conseguindo avançar muita coisa. Chegaram a avançar alguma coisa aqui em Pisk, mas parece que de ontem para hoje o exército ucraniano mandou reforços para a região aqui, e esse avanço russo foi contido aqui em Pisk, né? Bom, fora isso, não tivemos mais notícias de avanços ou de tentativas de avanços russos. O que a gente tem de informação é o tradicional mecanismo aí ucraniano de atacar as bases russas na retaguarda. Então o que a gente tem é essa explosão aqui em Makivka, de um posto de combustível, de uma região de combustíveis, né? Tem aqui no Telegram a coisa pegando fogo aqui bem de perto. E tem uma outra visão aqui também, um pouco mais distante, é do mesmo incêndio, tá? Isso aqui não é munição, é um depósito de óleo, né, de combustíveis russos que foi atingido. É aquilo que eu falo sempre para vocês, às vezes a gente não tem tantas imagens para mostrar, porque nem sempre o pessoal consegue filmar esses ataques, mas vocês podem ter certeza, acontecem entre 3 e 6 ataques desses, no mínimo, toda noite lá na retaguarda russa, né? Alguns deles não levantam tanta imagem, não dão tanta repercussão também porque são menores, acabam postos de comando, né, centros de comando e controle. Enfim, essa estratégia ucraniana continua sendo usada e continua prejudicando muito os avanços russos. Mas o mais curioso que a gente tem para falar hoje é o seguinte: olha só o que aconteceu. Vocês lembram que ontem, na verdade anteontem, a gente falou sobre um trem russo que estava aqui em Brilivka, nessa estação aqui de Brilivka, e foi atingido por HIMARS e matou um monte de gente, um monte de soldados russos, destruiu muito equipamento, muita munição, muito provavelmente destruiu seriamente a linha de trem nessa região aqui. Então foi uma situação bastante crítica, né? Era mais um trem que estava indo para Kherson, né, com o objetivo de abastecer a frente de batalha aqui. Os russos estão preparando-se para a contraofensiva ucraniana, e esse trem foi totalmente destruído, né? É lógico, a destruição do trem, do trilho em si, ela é reversível, certamente os russos vão arrumar isso em alguns dias, talvez já tenham começado a arrumar, mas perderam o trem inteiro, perderam um monte de soldado, perderam um monte de munição, enfim. E aí o que aconteceu? Olha que coisa. Tinha um outro trem vindo aqui próximo em Kalankark, ou seja, ele estava em algum lugar por aqui. Provavelmente ele teve que parar nessa linha de trem justamente porque a estação aqui em Brilivka estava intransitável. E aí, o que os russos resolveram fazer? Eles resolveram, não, vamos esconder o trem.
porque afinal a gente não quer que aconteça com o trem, com esse nosso outro trem aqui, o mesmo que aconteceu com o trem em Brilivka. E aí eles botaram uma série de emissores de fumaça, geradores de fumaça próximo do trem. E aí, o que resultou isso? Eles acabaram explodindo a própria munição e destruindo o trem sozinho. Dessa vez a Ucrânia não precisou nem gastar HIMARS. Olha que maravilha. Muito justo isso. Acho que os russos deveriam fazer isso em todos os trens de munição deles. Muito boa essa notícia, né? Então, saiu aqui também nessa reportagem aqui da Newsweek, que os russos eles explodiram o próprio trem de munição tentando esconder ele dos HIMARS, né? Então foi isso que aconteceu. O trem estava vindo logo atrás desse que foi detonado aqui em Brilivka, estava aqui nessa região de Kalanark, e daí teve que ser escondido, né? Eles falam aqui nessa região aqui, ó, que ele estava em Kalanark, na estação de Kalanark, e daí teve que ficar parado porque o trilho estava destruído à frente. Vão esconder com fumaça. Aí, olha só, tem alguns pontos aí, né? Algumas pessoas falaram assim, pô, isso não faz sentido, porque fumaça não vai esconder o trem do HIMARS, porque o HIMARS ele é baseado em GPS, ele não tem contato visual, não interessa o visual do trem para ele, né? E, bem, isso é verdade, mas só que mesmo essa munição baseada em GPS, você precisa saber aonde está o alvo, né? Os ucranianos precisam saber aonde está o trem para atingirem ele. Então, de certa forma, faz sentido você usar a cortina de fumaça para esconder o trem, porque dessa forma os ucranianos não teriam como ver o trem, como saber aonde ele está, e daí não poderiam programar um tiro de HIMARS para atingir o trem, né? Então foi isso que eles fizeram. Eles colocaram um monte de geradores de fumaça ao lado do trem, né? Só que botaram muito próximo da munição. Esses geradores eles geram também muito calor, né? Eles geram fumaça, mas geram muito calor também. Houve alguma coisa, explodiu uma munição, e no momento que explodiu munição, se você tem um trem lotado de munição, no que começa a explodir, meu amigo, já era. O resultado foi esse daqui que a gente está vendo aqui, o trem totalmente destruído, sozinho. Os próprios russos acabaram destruindo o trem, né? Aí tá o pessoal lembrando aqui da incompetência russa tradicional e coisa e tal. O soldado ucraniano falando aqui, ó, nós temos sorte que eles são tão estúpidos. E outro lembrando aqui que é apenas um gesto de boa vontade dos russos, né? Sempre que o Putin tem que retirar as tropas dele de um lugar, ele fala que é um gesto de boa vontade, não sei o que lá. Não, tá perdendo mesmo, tá fugindo, não tem boa vontade nenhuma. Mas vamos ver, foi um gesto de boa vontade deles aí, né? O outro dizendo aqui, ó, não foi um incêndio, foi uma operação especial para remoção de bombas. Enfim, o pessoal está se divertindo aqui com os russos explodindo o próprio trem deles, né? E bom, isso é uma coisa positiva, porque mostra primeiro que foi mais um trem que estava indo abastecer Kherson, que não vai chegar, né? Não vai chegar lá, não vai ajudar o pessoal que está na linha de frente, e também mostra um certo desespero do pessoal lá russo, né? Ou seja, claramente esse pessoal, essa questão dos HIMARS está dando nos nervos desse pessoal, o que é muito positivo no final das contas. A gente tem mais evidência disso, a gente vai falar mais adiante aqui nesse vídeo, né? Bom, outra situação que a gente tem aqui são dos partizões em Melitopol, né? Melitopol lembra essa cidade aqui mais no sul da Ucrânia, e é uma cidade, uma das primeiras que foi tomada também durante a invasão, e os russos estão fazendo uma grande operação de dar passaporte para as pessoas, visando fazer o tal do plebiscito, do referendo para anexação à Rússia, o que é uma coisa idiota, não tem valor nenhum isso, a gente sabe disso, mas é aquele negócio, né? É uma coisa que pode gerar impacto. Até hoje a Rússia acha que a Crimeia é dela porque fez um fake referendo lá com uma aceitação de anexação à Rússia. Isso não tem lógica nenhuma, eles são uma força de invasão, qualquer tipo de plebiscito ou eleição que eles façam é automaticamente inválida, né? Aqui em Melitopol, os partisãos estão justamente instruindo as pessoas lá da cidade com panfletos a não aceitarem passaporte russo, né? De fato, a gente lembra que quando isso foi colocado como voluntário, se as pessoas quisessem, elas poderiam tirar o passaporte russo, praticamente ninguém quis. Parece que em Kherson foram 14 passaportes emitidos, ou seja, praticamente ninguém na cidade quis tirar o passaporte russo. Mas parece que agora os russos estão forçando isso, estão meio que obrigando as pessoas
a tirar o passaporte. Então, o pessoal em Melitopol está falando como resistir a isso, como evitar tirar esse passaporte, né? E, bom, tem um artigo que saiu aqui no Atlantic Council sobre a mudança de foco da guerra. A gente já falou sobre isso alguns dias atrás, que a guerra está mudando de foco, está saindo aqui do Donbás e vindo aqui para Kherson. Justamente por quê? Porque os russos não conseguem mais avançar aqui, eventualmente ainda vão conseguir avançar, tomar um vilarejo ou outro, mas não tem mais aquele ímpeto que eles conseguiram imprimir nessa região antes. E por que não tem mais esse ímpeto? Porque a guerra que eles estavam travando, que era a guerra de artilharia, requer muita logística, requer muita munição. E daí, com o HIMARS destruindo os principais depósitos deles, a logística ficou complicada, os russos não conseguem mais avançar. E aí, eles próprios já fizeram, a gente falou isso no vídeo de ontem, ou no vídeo de anteontem, agora eu não lembro, já fizeram uma grande movimentação de tropa, mandando tropas aqui de Donbás e de Izium para a região de Kherson e para o sul da Ucrânia. Então, ou seja, o que está acontecendo é exatamente isso, uma mudança de foco nessa guerra. E agora tudo depende de como é que vai ser justamente essa contraofensiva ucraniana. Tem gente defendendo que os ucranianos deveriam dar uma pausa maior, não correr para fazer essa contraofensiva, porque o que acontece é que vai ser uma coisa essencial. Se essa contraofensiva ucraniana falhar, se eles não conseguirem retomar Kherson, uma vez que eles comecem essa contraofensiva, isso vai dar uma imagem muito ruim, vai acabar gerando a impressão, não apenas nos ucranianos, mas também nos russos e no resto do mundo, que os ucranianos não têm capacidade de retomar os territórios. Então, isso seria uma coisa muito ruim para as pretensões ucranianas. É melhor, quando eles fizerem isso, eles estarem bem preparados para isso. Por outro lado, outras pessoas falam que quanto mais tempo adiar, é mais tempo que os russos também vão ter de se consolidar a defesa, a linha de defesa dele nesses territórios, de tentar mudar toda a gestão dos territórios. Então, é um dilema que está tendo aí. E a grande dúvida de todo mundo é isso, né? Há um tempo atrás a gente tinha informação que essa contraofensiva aconteceria ou no final de julho ou no final de agosto. Julho já passou, não aconteceu. Então, existem preparações, a gente viu as pontes sendo destruídas, justamente para evitar a capacidade russa de abastecer a região de munição, mas a contraofensiva em si não tem. Você tem alguns contra-ataques pontuais, alguns lugares em que os ucranianos avançaram, mas não a grande contraofensiva prometida. A próxima data é agosto, mas como eu estou dizendo, tem gente já falando que talvez seja melhor adiar esse tipo de coisa. Vamos ver em que momento que isso vai acontecer. A expectativa dos ucranianos é isso acontecer ainda este ano, mas quando exatamente, vamos ficar em aberto, né? Uma outra reportagem interessante que saiu aqui no The Guardian fala sobre um grupo de soldados que entrou com uma ação lá em Moscou alegando prisão ilegal por mercenários do grupo Wagner. Então, qual que é a ideia? A gente já contou vários casos aqui de russos que se recusam a lutar, né? Veja, a Rússia não declarou guerra, então pelas leis da própria Rússia, um soldado só luta se ele quiser, ele não pode ser obrigado a lutar. Em situação de guerra, se a pessoa se recusa a lutar, ela está desertando, então ela pode ser culpada por isso, ela pode ser responsabilizada por isso. Nesse caso, é proibido ela desertar. Mas, como não é uma guerra, é em tese uma operação especial, os russos estão usando apenas soldados voluntários, então os soldados podem, a qualquer momento que eles queiram, desistir da guerra e falar, não, quero voltar para casa, e pronto, né? E o problema dos russos é que muitos soldados têm optado por isso, né? Como eu falei para vocês, a diferença de moral entre os soldados ucranianos e russos é enorme, porque os soldados ucranianos estão defendendo o próprio solo, estão defendendo famílias, casas, propriedades, fazendas de outros ucranianos. Os russos estão ali meio que arrumando justificativa para tentar dizer por que eles teriam direito a essa terra. Enfim, então aqui conta o caso de um grupo de soldados que entrou com essa ação e eles foram mantidos prisioneiros. Então ele se recusou a lutar na frente de batalha, foi mantido prisioneiro na frente de batalha por um tempo, depois foi encaminhado para Bryansk, que é uma cidade no Oblast de Luhansk, em que eles foram mantidos com outros 80 soldados que também haviam recusado a lutar
num cárcere privado guardado por soldados do grupo Wagner. Então, e aí ele está reclamando, ele entrou na justiça lá em Moscou contra esse tratamento, porque, segundo ele, isso é tudo ilegal. Como não há guerra, ele poderia desistir a qualquer momento, não há por que esse tipo de tratamento. Isso mostra o problema que os russos têm. Por que eles têm que fazer isso? Por que eles têm que apelar para esse tipo de coisa? Justamente porque muitos soldados não querem lutar. Agora, tem um outro ponto que você pode olhar isso daqui, né? Veja, os russos estão lutando apenas com soldados voluntários. Então, na hora que eles quiserem realmente encarar a guerra de verdade, eles poderiam simplesmente declarar guerra e daí obrigar todo mundo a lutar. Aí não tem mais esse negócio, não pode desistir mais, porque aí já é deserção, e daí forçar uma guerra muito maior. Mas qual que é o problema desse tipo de coisa? Qual que é o problema dessa estratégia do Putin que talvez ele não tenha pensado, ou talvez o pessoal não tenha percebido? É o seguinte: esses soldados que estão lutando desde o início, e muitos deles já morreram, uma grande quantidade, a gente já falou aqui, mais de 75 mil soldados russos, entre mortos e feridos, o que acontece? Como esses eram soldados voluntários, eles eram soldados mais capacitados do exército russo, eram a força fixa do exército russo. Então, eram soldados mais capacitados. Então, o Putin pode agora decretar guerra e daí chamar um monte de gente? Sim, pode, mas ele vai chamar um monte de gente inexperiente. No final das contas, o Putin fez uma estratégia totalmente errada ao mandar de cara o pessoal muito mais capacitado, que acabou morrendo nesses 5 meses aí, muita gente, mais de 50% acabou morrendo nesses primeiros meses. E agora, se ele declarar guerra agora, ele pode até chamar os recrutas, mas vai ser gente inexperiente, vai ter pouco soldado experiente nessa força de batalha, o que faz uma diferença enorme, né? Então isso explica a briga desse pessoal para tentar manter os soldados voluntários na frente de batalha. E o outro problema do Putin também fazer a mobilização voluntária, como a gente já falou, é o problema político. Ele sabe que ele vai ter muito ataque político nessa guerra, porque a verdade é que os russos estão apoiando isso? Estão apoiando porque não é na casa deles, porque não são eles morrendo. Eles estão matando os ucranianos e eles mesmos não se veem como sendo forçados a uma guerra. No momento que o Putin faz a mobilização e obriga todo mundo a ir para a guerra, a coisa muda de figura, né? Bom, ontem houve mais um caso daqueles em que os russos dizem que destruíram mais um HIMARS, teriam destruído mais 2 HIMARS, né? E aí mostraram essa foto aqui como sendo a foto de um HIMARS destruído e coisa e tal. Só que, repara como é que é diferente, na verdade, a carroceria nesse caso. Tem alguma semelhança, mas não é a mesma coisa. Olha o tipo de parafuso aqui, olha o tamanho da janela. É lógico, esse tipo de construção militar, de blindado militar, isso é relativamente comum, mas claramente isso que foi destruído aqui não é um HIMARS, né? Inclusive, o Pentágono também disse essa alegação de que as forças russas destruíram 6 HIMARS, isso é falso, né? Lembra, esses equipamentos todos, e quando eu falo todos mesmo, inclusive os mísseis, inclusive aqueles Mempads, o Javelin e todos eles têm chip de geolocalização, é óbvio que tem, tudo isso é registrado hoje. O Pentágono não consegue acompanhar o uso disso tudo, consegue saber se eles foram roubados. Por exemplo, eles já falaram que não teve nenhum roubado ou vendido ilegalmente, não existiu isso, e também se foi destruído. Então também afirmaram ontem, não houve nenhum HIMARS destruído até aqui. É lógico, não dá para descartar, estamos numa guerra, é possível que em algum momento algum HIMARS seja de fato destruído pelos russos, mas a verdade é que até aqui é mentira. Bom, notícias boas. Ontem a gente falou sobre o navio, que foi o primeiro navio graneleiro que saiu do porto de Odessa em direção ao Líbano, e ele parou ali em Istambul para fazer aquela revista. Então aqui a gente tem algumas fotos da inspeção que foi feita. É um grupo de inspetores que inclui gente da Ucrânia, da Rússia, da Turquia, das Nações Unidas. Então o pessoal entrou lá, olhou, viu que era trigo não, acho que era milho. Esse primeiro graneleiro foi com milho, mas enfim, transportando milho. Então fizeram a inspeção e agora cedo já saiu de Istambul o navio e já está indo em direção ao seu destino.
ou seja, deu tudo certo nesse esquema, que bom. É lógico, é o primeiro navio. Um navio não vai fazer diferença nenhuma. Aliás, mesmo esses 16 navios que já estão se preparando para fazer a mesma coisa, isso aí ainda é uma gota no oceano. Mas uma vez que está estabelecido essa rota, uma vez que a coisa engrenar, imagina-se que aí ao longo dos próximos meses vai se regularizar a exportação de grãos da Ucrânia, o que é uma ótima notícia para todo mundo, né? E para você ver como é que realmente a situação na Rússia está ruim, a Gazprom atingiu em julho o menor nível de produção em 14 anos. A Rússia não está produzindo, por quê? Porque ela não consegue exportar. Lembra, o gás natural ele é uma coisa que é muito difícil de ser armazenada, então tipicamente ele é produzido, é enviado via gasoduto e vai direto para o cliente final. Você, assim, é possível armazenar, você pode congelar ele, pode resfriar ele até ele virar líquido, mas isso é um processo que é complicado, é caro, e a Rússia nem tem esse tipo de estação em grande quantidade, então é muito difícil esse tipo de gás natural liquefeito lá. Normalmente o gás natural sai do poço, vai para o gasoduto e vai para o cliente final, né? Então, como não tem cliente final e por hora eles não conseguem vender para a China, para o Oriente, porque não tem gasoduto também, então acaba tendo a diminuição de produção. Mas lembra, isso aqui também é um outro aspecto, como eu já mencionei, que é um dos pontos também que fez o Putin partir para essa guerra absurda, que é a diminuição natural da produção de petróleo na Rússia. A Rússia tem reservas de petróleo muito grandes, mas a maior parte das reservas de petróleo dela está no Ártico, um lugar muito difícil de ser explorado. As reservas de petróleo que a Rússia tinha em lugares fáceis de serem explorados, elas já foram exploradas. A Rússia há muito tempo é a campeã mundial de produção de petróleo, mesmo não sendo a campeã mundial em reservas de petróleo, o que significa que ela está gastando as reservas dela muito rápido, né? Ainda vai ter por muito tempo, não estou falando que vai acabar agora, mas esse processo já começa a ficar visível, ou seja, os poços mais fáceis já acabaram, já secaram. A Rússia cada vez mais tem que agora produzir em lugares mais difíceis, o que acaba dificultando, encarecendo o petróleo dela, né? Bom, uma outra excelente notícia, morreu Sergei Kononov, que é um oficial graduado lá do Wagner Group. Sempre que um oficial do Wagner Group morre, você sabe, é uma coisa positiva. Que bom que ele morreu. E, finalmente, sai uma notícia aqui na revista Oeste, que na verdade saiu através da Reuters, que fala uma coisa que eu dei a notícia lá no Visão Libertária, tipo no início de março, sobre isso, que é que os russos pagaram uma grande rede de espiões dentro da Ucrânia, e isso era um dos motivos pelos quais o Putin achava que essa guerra seria rápida, que ele teria gente nos postos chaves do governo ucraniano para derrubar Zelensky e coisa e tal. E só que nessa hora a rede não funcionou, ou funcionou em parte, né? Como eles explicam aqui. Por exemplo, Chernobyl conseguiu ser tomada, foi através dos espiões que conseguiram tomar. Também Kherson, no sul, os russos conseguiram avançar tanto no sul porque lá a coisa funcionou um pouco melhor, mas em outros lugares a coisa não funcionou. Kharkiv também, por exemplo, né, aquela cidade no leste da Ucrânia, também é uma cidade muito pró-russa. Eles esperavam que ali os espiões fossem conseguir um acesso dos russos muito grande e não conseguiram. Até hoje não tomaram Kharkiv, né? A rede não funcionou, não conseguiu depor Zelensky, e aí deu errado todo o plano do Putin. É aquilo que eu falei, essa guerra do Putin só faria sentido se fosse uma guerra curta. E ele achava que seria curta por causa dos espiões e porque os relatórios diziam que estava tudo bem, que ia tudo cair facinho. Então repara como é que a mídia tradicional está falando algo que eu já falei há coisa de 4 meses atrás, 4 meses e meio atrás. Dá uma olhada nesse meu vídeo aqui, ó. Analista do FSB, situação Rússia é muito pior do que parece, e nesse outro vídeo aqui, que aparece aqui mais embaixo, bilhões de dólares gastos com rede de apoio secreto que não funcionou, é a história do ucranião na Ucrânia. Pois é, a mídia tradicional está muito atrasada nessa guerra. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99.
Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.